Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 10 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Deus ameaça o faraó com a praga dos gafanhotos. Capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: vai ao faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus subordinados, para manifestar estes meus sinais no meio deles. Capítulo 10, versículo 2. E para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que realizei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Capítulo 10, versículo 3. Então Moisés e Arão foram ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando resistirás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Capítulo 10, versículo 4. Se te recusares a deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Capítulo 10, versículo 5. E eles cobrirão a face da terra, a ponto de não se poder ver o chão, e comerão o resto do que escapou, o que sobrou da chuva de pedras. Comerão também toda a árvore que cresce no campo. Capítulo 10, versículo 6. Eles encherão as tuas casas, as casas de todos os teus subordinados, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram nesta terra até o dia de hoje. Depois disso, Moisés virou-se e saiu da presença do faraó. Capítulo 10, versículo 7. Então os subordinados do faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma armadilha para nós? Deixa aí os homens, para que eles cultuem o Senhor seu Deus. Por acaso ainda não sabes que o Egito está destruído? Capítulo 10, versículo 8. Por isso, Moisés e Arão foram levantados outra vez ao faraó. E ele lhes disse: ide, cultuai o Senhor vosso Deus. Mas quem irá? Capítulo 10, versículo 9. Moisés respondeu: temos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos. Sim, temos de ir com os nossos filhos e com as nossas filhas e com os nossos rebanhos e com o nosso gado, pois vamos celebrar uma festa ao Senhor. Capítulo 10, versículo 10. Então o faraó disse: esteja mesmo o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com vossas crianças. Sem dúvida, as vossas intenções não são boas. Capítulo 10, versículo 11. Não será assim vós, os homens, não será assim. Vós, os homens, podeis ir e cultuar o Senhor, pois foi isso que pediste. E eles foram expulsos da presença do faraó. Capítulo 10. A oitava praga, os gafanhotos. Versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a mão sobre a terra do Egito, para que eles venham sobre ela e comam todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedras deixou. Capítulo 10, versículo 13. Então Moisés estendeu a mão com a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Capítulo 10, versículo 14. Assim os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o seu território, e eram tantos como nunca houve, nem jamais haverá. Capítulo 10, versículo 15. Pois cobriram todo o país, a ponto de escurecer a terra. E comeram todas as plantas da terra,
e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras tinha deixado. Não restou nada verde, nem árvore, nem planta do campo, por toda a terra do Egito. Capítulo 10, versículo 16. Então o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Capítulo 10, versículo 17. Agora, pois, peço, perdoai o meu pecado somente mais esta vez, e orai ao Senhor vosso Deus para que afaste de mim essa praga mortal. Capítulo 10, versículo 18. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. Capítulo 10, versículo 19. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou só gafanhoto em todo o território do Egito. Capítulo 10, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou ir os israelitas. Capítulo 10. A nona praga, as trevas. Capítulo 10, versículo 21. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Capítulo 10, versículo 22. Moisés estendeu a mão para o céu e houve densas trevas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Capítulo 10, versículo 23. Ninguém conseguia enxergar nada e ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias. Mas havia luz nas habitações de todos os israelitas. Capítulo 10, versículo 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Ide, cultuai o Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gado, e o vosso gado, mas podeis levar convosco as vossas crianças. Capítulo 10, versículo 25. Moisés, porém, disse: tu também deves nos dar sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Capítulo 10, versículo 26. E o nosso gado também irá conosco. Não ficará nenhum casco, pois usaremos para cultuar o Senhor nosso Deus. Pois não sabemos com que cultuaremos o Senhor até chegarmos lá. Capítulo 10, versículo 27. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, que não permitiu que os israelitas partissem. Capítulo 10, versículo 28. Então o faraó disse a Moisés: sai da minha presença, toma cuidado para não veres mais o meu rosto, pois no dia em que vires o meu rosto de novo, morrerás. Capítulo 10, versículo 29. Moisés respondeu: disseste bem, nunca mais verei o teu rosto. Bem, encerramos assim o capítulo 10 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor, ela faz muito bem para as nossas almas, para o nosso coração, para a nossa mente. Muitas vezes estamos nos sentindo tristes, estamos nos sentindo sem esperança, estamos nos sentindo assim, sem muito ânimo para viver, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, para estudar, para trabalhar, para fazer as coisas rotineiras da nossa vida. Mas tenha certeza que a palavra do Senhor, ela é viva. E pelo fato dela ser viva, ela renova-se no nosso interior. E, consequentemente, também nos traz ânimo, nos traz alegria, nos traz renovo. E o fato de estarmos presentes em uma igreja, congregarmos em uma igreja é muito importante. Muitas pessoas dizem assim: não, eu leio a Bíblia na minha casa, eu tenho uma ligação com Deus, mas não preciso ir na igreja. Preste atenção. A igreja é como uma fogueira. Quando nós temos uma fogueira, a brasa fica ali incandescente, né? Quente. E se nós tirarmos um daqueles pedaços de madeira que estão naquela fogueira queimando, ardente, né?
aquela brasa começa o quê? O que acontece com a brasa? Ela vai esfriando, 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 e quando ela está bem afastada, ela fica cinza e fria. Então é assim, esse calor, esse fogo que existe na igreja é o próprio Espírito Santo de Deus. Então é muito importante estar na igreja, em comunhão com os irmãos. E essa troca, esse mover do Espírito Santo contribui também muito para esse renovo na nossa vida, tá? Não se afaste de Jesus. Frequente uma igreja evangélica. É muito bom, tá bom? Meu nome é Lúcia Marques. Muito obrigada por me escutar. O meu canal é A Leitura da Bíblia, Lúcia Marques. Muito obrigada.